Bom dia, paz do Senhor para vocês, meus queridos, muito bom. Alícia, bom dia, meu Deus, que chuva violenta que está caindo por aqui. Me disse onde você mora também está chovendo muito, me fala aí. Marlene, bom dia, Marlene. Que bom, Marlene, você está por aqui. Bom dia. Me contem, por favor, se onde você está, se está caindo muita chuva por aí. Aqui está caindo muita chuva, muita chuva. Eu ainda bem que levantei bem cedo para pedalar. Fala, Jefferson, campeão, bom dia. Michele, bom dia. E quando eu cheguei em casa, vim tomar um banho e desci, parece que o céu tava já à noite, impressionante. Itaipuaçu tá chovendo muito, Michele tá dizendo. Nossa, aqui tá caindo um pé d'água agora, exatamente nesse momento, muita água. Mas eu vou tirar um tempo para nós estarmos orando, vou compartilhar uma palavra com vocês, tá bom? Bom dia, Bru Oliveira, bom dia. Eu quero falar com vocês sobre erros que nós cometemos na vida. E eu queria te perguntar, você já cometeu um erro e esse erro ele prejudicou você, prejudicou as pessoas que você ama? Esse erro acabou trazendo dores e sofrimento para você? Me fala aí, você já cometeu erros que te prejudicaram? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero compartilhar com você sobre esses erros. Rose Araújo, bom dia. Vamos lá, ó. Eu vou começar falando para você sobre um grande exemplo de erro que nós temos na Bíblia, que foi o erro do filho pródigo. Na verdade, eu vou falar aqui 3 erros que foram marcantes na Bíblia e eu vou trazer um ensinamento para você a respeito disso, porque todos nós cometemos erros, gente. Todos nós cometemos erros. Mas você já ouviu um ditado que diz assim? É um ditado, não é um texto da Bíblia, tá, gente? É um ditado. Existe um ditado que diz assim: errar é humano, permanecer no erro é o que escreve para mim aqui. Errar é humano, permanecer no erro é... Então nós precisamos aprender a trabalhar com os nossos erros para não cometermos tolice. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos erros para não cometermos tolice. É fato que todos nós cometemos falhas e erramos. O que nós precisamos avaliar é como nós vamos lidar com esses erros. O que nós vamos fazer depois dele. Tá certo? Então, 3 erros clássicos na Bíblia. Erros clássicos que trouxe dor, sofrimento e perda. Ó, por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque todo erro, ele vai trazer dor, sofrimento e perda. Todo erro. Inclusive, algumas pessoas, elas estão hoje sofrendo por erros que elas cometeram no passado. Algumas pessoas perderam muito por erros que cometeram no passado. Dor, sofrimento e perda. Algumas pessoas, elas sentem dor na alma pelo erro que cometeram. Teve um período atrás, caiu essa chuva agora, e eu lembrei, né? Numa chuva como essa, aqui na rua da onde eu moro,
essa rua alaga. E quando cai uma chuva muito violenta como essa, fica cheio. E num período desse, eu estava voltando da igreja, do culto da noite, e quando a gente está voltando do culto, acaba o culto, a gente tá com fome, né? Doido para comer alguma coisa. Fala, bom dia, meu querido, lá do Tabernáculo de Davi, Curitiba. Eu vou estar com vocês aí em Curitiba, viu? Janeiro já tá fechado. Janeiro eu vou estar aí tirando um tempo de treinamento em Curitiba e vou estar no Tabernáculo também, tá? Manda um beijão para esse povo do Tabernáculo. E quando eu estava vindo da igreja para casa, quando nós paramos na rua aqui, gente, quando nós paramos na rua, a rua estava completamente alagada, um monte de carros parados com alerta, e outros carros, eles passavam pela poça d'água, aceleravam e iam, carros mais altos. Outros, até carros menores, eles passavam pela poça de água ali, eles aceleravam e ia e passava por aquela água. Mas a grande maioria dos carros estavam parados com alerta ligado. Eles estavam esperando a chuva parar, a água descer para que eles pudessem passar. E o que aconteceu? Eu estava morrendo de fome e eu falei assim, eu vou passar nisso aqui. Eu vi lá 2 ou 3 passando, falei, eu vou passar também. Meus filhos estavam comigo no carro e eles falaram para mim assim, pai, não passa, pai. Espera. Eu falei, não, vou passar. Eu acho que tinha menos de um ano, tinham meses que eu tinha pego aquele carro, um carro bem bonito, que eu gostava bastante. Na hora que eu pisei no acelerador, gente, para poder passar na água, eu fui. E ele andou, e foi. E eu falei, maravilha, tá indo. E foi, quando eu falei, tá indo, maravilha, quando chegou no meio da água, o carro veio assim, e parou no meio da água. E eu fui tentar ligar o carro, cadê que o carro ligava? No meio daquela poça d'água, assim, chuva caindo. E os meus filhos, eles no carro, ainda gritaram assim, eu falei, pai, eu falei. O que aconteceu? Eu cometi um erro. Eu cometi um erro que me trouxe perda. Nossa, doeu, hein, gente? Doeu pra caramba. Eu falei, cara, sofrimento. Foi violento, viu? Fala, Bia Moraes Silva, bom dia. Perda, dor e sofrimento. Foi um erro grave que eu cometi. Eu queria saber, você hoje, você está sofrendo, você está sentindo dor e você teve perdas por erros que você cometeu? Eu quero falar com você sobre isso. Eu quero falar com você como mudar essa história. Eu quero falar com você como reverter essa história. Bom dia, meu amigo pastor Reinaldo de Paula. Pastor Reinaldo, eu lembrei de você essa semana, lembrei de você e da pastora. Estava lembrando aqui das nossas conferências e vocês aqui junto conosco, recebendo, participando. Nós vamos ter a Conle Sul agora na próxima semana. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui, viu? Eu vou ficar muito feliz mesmo, tá bom? Estão vindo pastores de vários lugares, amigos, e você é um desses, tá? Eu vou ficar muito feliz de você estar vindo aqui. Então, gente, o que aconteceu? Eu acabei perdendo. E eu quero falar com você hoje, que tem perdido, sentido que você está sofrendo por uma decisão errada, um erro que você cometeu. Eu quero falar com você a respeito disso. Para eu falar, eu vou contar 3 situações na Bíblia, de 3 homens que cometeram erros. Eram pessoas de Deus. Eram pessoas que elas tinham os princípios de Deus, elas eram ensinadas a respeito das coisas de Deus, mas mesmo assim cometeram erros. Primeiro deles, erro clássico, Davi. Lembra de Davi? Olha o que a Bíblia fala. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, segundo o coração de Deus, um homem de Deus, ele cometeu um erro de adulterar com Betseba. Ele cometeu o erro de
tramar para assassinar o marido de Betseba. E o Davi sofreu por isso, viu? Davi sofreu. O Davi teve perda. O Davi pagou um preço muito alto por isso. Mas ele conseguiu depois mudar a história. E é sobre isso que eu quero falar daqui a pouquinho. Ele conseguiu reverter esse quadro. Então, um erro que nós cometemos, ele vai trazer consequências. Ele vai trazer dor, ele vai trazer perda e ele vai trazer sofrimento. Mas nós podemos reverter essa história. O que não podemos é permanecer no erro. Você lembra do ditado que nós falamos no início? Errar é humano. Permanecer no erro é uma tolice. É uma tolice. Tá? Então, olha só. Davi, erro clássico. Segundo erro clássico, gente, da Bíblia. Pedrão, lembra do Pedro, gente? O Pedro foi aquele que Jesus deu as chaves da igreja, a autoridade de representar a igreja, dizendo assim, ó, Pedro, você vai ser uma rocha, tudo aquilo que você estiver ligando na terra vai ser ligado no céu, Pedro. Pedro foi esse cara que ele realizou muitas coisas em prol do evangelho. Mas ele cometeu um erro. E foi um erro grave, não foi um erro... Qual erro que o Pedro cometeu? Pedro negou Jesus no momento mais importante da trajetória do mestre aqui na terra. Pedro cometeu o erro de negar Jesus no momento que ele estava precisando. Jesus já sabia disso. Mas depois, Pedro conserta o erro. Jesus dá a oportunidade do Pedro consertar o erro. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus aparece para Pedro e ele dá a oportunidade de Pedro consertar o erro. Quando ele pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Então Jesus fala, Pedro, tu me amas mesmo? Aí Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. Na verdade, o Pedro está falando assim, Senhor, tu sabes que eu sou falho, tu sabes que eu errei, eu cometi erro. Olha o que o Pedro estava falando, gente. O Pedro estava falando assim, ó, eu cometi o erro, mas eu te amo, Senhor. Eu sou falho, eu não consegui lidar com os meus medos, eu não consegui lidar com as minhas emoções. Mas no fundo, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo, Pedro falou. Então Jesus deu a oportunidade para o Pedro consertar. Quando ele falou bem assim, Pedro, então tá, se você me ama, então você vai apacentar as minhas ovelhas. Se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. E se tem uma coisa que é desafiadora, é cuidar das ovelhas do Senhor. Você tem que colocar a sua vida nisso daí, ó. Meu Pedro, então se tu me amas, saiu Pedro. Beleza, Senhor. Então ele pegou a oportunidade ali e consertou o erro. Entendeu, gente? Terceiro erro clássico. Olha, você que está chegando aqui, eu estou falando de erros que nós cometemos na vida. E como que nós podemos fazer para consertar esses erros. Terceiro erro clássico na Bíblia, sabe qual foi? Lucas capítulo 15. O erro do filho pródigo. O terceiro erro clássico da Bíblia foi o erro do filho pródigo. Qual foi o erro que o filho pródigo cometeu? O filho pródigo cometeu o erro de desonrar o seu pai. O filho pródigo cometeu o erro de sair de casa. O filho pródigo cometeu o erro de se envolver com esse mundão. O filho pródigo cometeu erros. Mas um dia, a Bíblia fala que o filho pródigo estava lá e ele estava
padecendo, ele estava sofrendo necessidade. Olha só, agora vê só como é que os três, eles não passaram por dor, perda e sofrimento. Eu estou falando do erro que Davi cometeu, eu estou falando do erro que o Pedro cometeu, do erro que o Pedro cometeu e que o filho pródigo cometeu. Esses três cometeram erros e esses três tiveram sofrimento, dor e perda. Sofrimento, dor e perda. O filho pródigo sofreu pra caramba. Ele estava lá nesse mundão e diz a Bíblia que ele padeceu, ele padeceu, teve necessidade. O filho pródigo, ele sofreu, comeu comida de porco, sofreu. Ele sentiu dor. Só que quando ele começou a sentir dor, olha só essa aqui, gente. Quando o filho pródigo começou a sentir dor, a ficha caiu assim, ó. E quando a ficha caiu, o filho pródigo falou: eu tinha tudo na casa do meu pai. Que besteira que eu fiz. Eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra Deus e eu pequei contra o Senhor. Por favor, pai, me recebe apenas como um dos seus empregados. E ele voltou para casa. O filho pródigo consertou o erro. Esses três que erraram, gente querida, preste atenção. Esses três que erraram, tanto Davi, quanto Pedro, quanto o filho pródigo, esses três, eles consertaram o erro. Esses três, eles consertaram o erro. Deixa eu só, antes de falar o que eles fizeram para consertar o erro, porque isso aqui vai ser uma orientação muito, muito importante para esse dia de hoje. Bom dia, Mônica, paz do Senhor. Eu quero falar de duas pessoas que cometeram erro, e essas duas pessoas, elas não consertaram seus erros. Uma delas foi Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele estava com fome, desesperado, igual eu, né? Lembra que eu falei que eu vim com um carro na poça d'água e eu estava com fome, desesperado para chegar em casa. Falei assim, não vai dar problema nenhum não. Pisei acelerado. E na hora que eu pisei, o carro entrou água no motor, gente. Era um Honda Civic, o ano na época, eu acho que era 2019 ou 2020. Era o ano do carro. Um Honda Civic. Lindo, lindo, lindo. Na hora que eu pisei, assim que cheguei na poça d'água, eu tava com fome, eu tava com pressa, eu queria resolver logo chegar em casa. Aí eu pensei assim, não vai dar nada não. Pisei no acelerador. Que erro que eu cometi. E olha que os meus filhos avisaram, pai, não vai. Pai, não vai. Existem erros que você está prestes a cometer e Deus está colocando alguém do seu lado e está falando para você, não vai. Não vai. Não faz, não, cuidado, não vai por esse caminho. Você pode estar como eu estava quando eu pisei no carro, no acelerador do carro. Você pode estar como Esaú estava e você pode estar dizendo assim, mas não vai dar em nada não, eu quero satisfazer a minha vontade agora, deixa eu resolver meu problema agora, não vai dar em nada não. Olha, pode ser que Deus colocou você aqui para ouvir essa live agora de manhã para te alertar, viu? Pode ser que Deus colocou você aqui nessa live pela manhã para poder te alertar. Não vai, porque você pode cometer um erro grave. Não vai, porque você pode cometer um erro grave. Então, Esaú cometeu um erro e o Saul cometeu um erro também. Lembra do Saul? Saul cometeu o erro. Ele foi querer sacrificar ao invés de obedecer. E o profeta falou para ele, olha,
É melhor, Saul, você obedecer do que você sacrificar. Não era para você ter sacrificado, era para você esperar. Note que a grande maioria dos erros, ela acontece quando nós não sabemos esperar. Inclusive, estou até pensando em fazer uma mensagem chamada O Poder da Espera. Sabia? A Bíblia diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Cuidado, porque você estando apressadinho demais, você pode acabar cometendo um grave erro. Cuidado, porque a sua pressa de querer ver as coisas acontecer, a sua pressa de querer ver as coisas resolvidas, ela pode te levar a cometer um erro que vai trazer dor, perda e sofrimento. Dor, perda e sofrimento. Você está me entendendo, gente? Deus me colocou aqui para alertar você. Não vai cometer o mesmo erro. Ou não vai avante nesse erro que pode te prejudicar. Esse erro gravíssimo que pode te prejudicar. Saul, ele tinha que ter obedecido. E sabe o que acontece? Ele usa ainda o nome de Deus. Não, eu estava preocupado em oferecer para o Senhor. Muitas vezes nós erramos. Não, eu estou preocupado em querer fazer a vontade de Deus. Não é nada. O Saul, ele queria, no fundo, era satisfazer a sua própria vontade. Então ele usou o nome do Senhor para isso. E ele acabou desagradando a Deus. E não conseguiu consertar. Beleza? Então, Esaú e Saul foram dois que cometeram erros e eles não mudaram a história. Eles não aproveitaram a chance que Deus deu, que é a chance que Deus está dando para nós aqui agora, é a chance que Deus está dando para você de mudar a história, de mudar. E eu vou orar com você sobre isso. Já eu vou orar com você sobre isso. Tá bom, gente? Tá. Então, o que esses três fizeram? O que Davi fez? O que Pedro fez? E o que o filho pródigo, o que eles fizeram para eles mudarem a história? Eles erraram, mas eles mudaram. E eles conseguiram, então, prosseguir na sua caminhada, acabando com a perda, acabando com a dor e acabando com o sofrimento. O que eles fizeram? Primeiro, reconheceram que erraram. Oh, querido, por favor, você já ouviu aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver? Tá todo mundo vendo que você cometeu um erro. Então, você sabe quando começou a mudar a história do filho pródigo? Quando a ficha dele caiu, que besteira que eu tô fazendo. Olha só, gente, o filho pródigo, que besteira que eu tô... Reconheceu. Quando o profeta Natan veio diante, que Davi ficou ainda um tempo sem se arrepender, ele só foi se arrepender e mudar a história. Quando o profeta Natan chegou diante de Davi, contou aquela história, aquela ilustração que você já conhece, e falou a Davi, quem cometeu esse mal foi você, quando você se deitou com a mulher do Urias. E aí Davi, diz que Davi se prostra e fala, pequei. Reconhecimento, gente. É reconhecimento. Vocês estão me entendendo, gente? Reconhecimento. Não existe mudança se não houver reconhecimento. Se não houver reconhecimento das minhas próprias falhas, eu não experimento a mudança. Eu não experimento a mudança. Então tem que ter o quê? Reconhecimento. Por favor. Reconhecimento. Eu, como cuido bastante da saúde hoje, né, eu sempre encorajo as pessoas a elas utilizarem uma balança, porque a balança ela denuncia aquilo que você precisa mudar, né? A balança ela denuncia. E algumas pessoas que não querem mudar, olha o que as pessoas que não querem mudar, porque ela vai ter que melhorar a alimentação, ela vai ter que fazer atividade física. Sabe o que acontece com essas pessoas? O Elbert, sabe o que acontece? Ela, não vou me pesar, não quero. Por que eu não quero pesar? Porque eu não quero a mudança. Porque na hora que pesar, a balança ela vai denunciar você.
E na hora que a balança denunciar você, você vai ter que tomar uma decisão. Ou eu mudo, ou eu decido que eu vou ser assim mesmo. E continua sofrendo na saúde. Você está entendendo? Então tem que ter reconhecimento. Por isso que eu amo quando nós temos pessoas ao nosso lado, gente que fala pra gente a verdade. Ame pessoas que te falam a verdade. Não ama pessoas que ficam te bajulando. Porque as pessoas que vão te bajular, essas pessoas não vão te fazer crescer. Mas as pessoas que vão te falar a verdade, elas vão te fazer crescer. Aí é uma decisão que você precisa tomar. O que eu quero? Permanecer sofrendo. Eu quero permanecer sentindo dor e perdendo na vida? Ou eu quero experimentar uma mudança para eu poder melhorar? Entendeu? Ai, ai, ai. Tá certo? Então eu preciso avaliar, tá? O que eu quero para minha vida. Eu quero mudança, então eu preciso reconhecer. Foi o que o filho pródigo fez, foi o que Davi fez, foi o que o Pedro fez. Quando Pedro falou assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, ele estava dizendo: o Senhor sabe que eu sou esse cara pecador, o Senhor sabe, Senhor. Ele reconheceu. Então, segunda, você cometeu erro. Segunda coisa para fazer: se você reconhecer o erro, peça perdão. Gente, peça perdão. Olha o filho pródigo. Ele falou: vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir perdão. Eu vou dizer: pequei contra os céus e pequei contra ti. Nós precisamos pedir perdão para Deus e pedir perdão para pessoas. Você quer consertar o seu erro? Primeiro, peça perdão para Deus. Peça perdão. Deus, me perdoa. Vai diante de Deus. Aí o próprio Deus que você for pedir perdão, ele vai falar bem assim: conserta isso com algumas pessoas também. Conserta, porque esse erro que você cometeu, ele magoou pessoas. Esse erro que você cometeu, ele não trouxe perda só para você, ele trouxe perda para outras pessoas também. Então vai lá, foi o caso do filho pródigo. Pede perdão para Deus e pede perdão também para as pessoas. Pede perdão para Deus e pede perdão para as pessoas. E aí você está no caminho para consertar os erros que foram cometidos. E terceiro, gente, se eu quero consertar um erro que eu cometi, eu vou precisar de perdoar a mim mesmo. Perdoe a você mesmo. Talvez não seja difícil para você, olha só, talvez não seja difícil para você pedir perdão para Deus. Não seja difícil para você pedir perdão para as pessoas. Mas talvez tenha sido difícil para você perdoar a você mesmo. Você não consegue aceitar como que você deu um vacilo desse. Você não consegue aceitar. Você fica: como é que eu fui cair numa cilada dessa? Como que eu fui permitir? Meu Deus. Sabe o que acontece, gente? O Pedro, ele perdoou ele mesmo. Pensa em um erro tão grave como esse, de negar o seu mestre, aquele que te ensinou. Negar. Ele negou Jesus. Mas sabe por que o Pedro recomeçou? Porque ele conseguiu perdoar a si mesmo. Ele conseguiu ver: eu fui falho, mas a graça de Deus, ela é mais poderosa do que a minha falha. Eu falhei, mas a graça de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer erro. Então Pedro foi lá e o Pedro recomeçou. Sabe, querido, eu quero dizer para você: perdoe a você mesmo. Perdoe. Eu sei que a dor por um erro que a gente comete é uma coisa que ela é angustiante. Inclusive o diabo usa o erro que você cometeu para travar a sua vida, fazendo você não se perdoar. Você precisa reconhecer que o amor e a graça de Deus por você é infinitamente maior do que o erro que você cometeu. Então, se o amor e a graça de Deus se manifesta para perdoar você e perdoar o seu erro, por que você mesmo não se perdoar? Por que você mesmo não se perdoar e falar bem assim: eu vou recomeçar de uma maneira diferente?
eu vou recomeçar de outra forma, eu vou pagar o preço que tiver de pagar, porque olha só, o Davi pagou o preço que tinha que pagar, decidiu recomeçar. Ele continuou firme com Deus, ele chegou a perder um filho, mas ele foi lá e ele recomeçou. O Pedro recomeçou, pagou um preço alto e recomeçou. O filho pródigo recomeçou. Então eu quero dizer para você, recomece também. Recomece, se perdoe e recomece. Não deixe o diabo ficar escravizando a sua mente, dizendo que você, como que você fez uma coisa dessa, não tem mais jeito para você, não tem mais, tá vendo, já era. Aí ele quer que você se entregue de vez para ele. Por favor, não se entregue de vez. A graça e o favor de Deus está te chamando e está dizendo, bora recomeçar. Gente, vamos recomeçar. Mas olha, recomece de uma maneira diferente, porque quando você recomeça sem ser diferente, você está cometendo o mesmo erro. E nós falamos no início. Errar, tudo bem, é humano. Deus perdoa os nossos erros. Mas permanecer no erro é tolice. Então, eu não vou cometer os mesmos erros. Eu vou recomeçar e vou recomeçar de uma maneira diferente. Eu vou recomeçar, eu vou acertar as coisas que eu preciso acertar na minha vida e eu vou fazer isso de maneira diferente. Tá bom, gente? Eu quero orar por isso. Eu quero orar por recomeço. Eu quero orar por você que tem sentido angústia no seu coração por um erro que você cometeu. Você que tem sofrido, você que tem tido perdas. Eu quero orar por isso. Eu quero orar, eu quero tirar um tempo de oração. Vamos orar, Adriano? Vamos orar? Vamos. Todos vocês que estão comigo aqui, vamos lá, Jefferson, vamos orar. Vamos orar por isso. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Pai, amado e querido, eu creio, ó Deus amado, de todo o meu coração, de que o Senhor plantou essa palavra. O Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração, porque algumas pessoas que estão aqui assistindo essa live agora e que vão assistir depois precisam recomeçar. Elas cometeram erros, elas falharam, elas têm sofrido, elas têm tido perdas, elas têm sentido dor. Mas o teu amor é maior do que todo e qualquer tipo de erro que o homem possa cometer. Por isso eu clamo, ó Deus amado, pela manifestação do seu amor e da sua graça sobre as nossas vidas, Pai. Eu clamo pela manifestação do seu amor e da sua graça sobre as nossas vidas, nos inundando. Aonde estiver agora, Senhor, esse irmão, aonde estiver agora essa irmã, faz com que o coração dele seja cheio, seja tomado pelo teu amor e pela tua graça. Faz com que o coração dela seja cheio agora e seja tomado pela sua graça. Faz ele reconhecer, ó Deus, o quanto que ele é importante para o Senhor, o quanto que ela é importante para o Senhor e de que é possível recomeçar. Em nome de Jesus, é possível recomeçar. Eu repreendo agora todo espírito de acusação que o diabo tem colocado sobre a sua mente para poder te impedir de avançar, para te travar. Eu repreendo agora essas vozes do diabo na sua mente, lançando pensamentos de suicídio. Em nome de Jesus, meu Deus, haja agora na vida, Senhor, dessa pessoa que está aqui, Senhor, e ela está agora chorando, Pai, porque o diabo tem colocado na mente dela de que ela tem que dar cabo da vida dela porque não tem mais jeito. Mostra, ó Deus, o quanto que ela é importante para o Senhor. Mostra, ó Deus, o quanto que ela é preciosa pelo Senhor e de que é possível recomeçar e que o Senhor está com as suas mãos estendidas para ela recomeçar, Pai. Ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, eu consagro, ó Deus amado, em tuas mãos este dia de hoje e oro a ti pedindo, Pai, nos dá, Senhor, um dia próspero, Pai.
Eu oro a Ti lhe pedindo, ó Deus, nos dá um dia produtivo, um dia cheio da Sua presença, nos ajuda, ó Deus amado, nas decisões que temos que tomar, nos ajuda nas coisas que nós temos para resolver, que a Tua unção seja sobre a nossa vida, Pai, que a Tua sabedoria, ela seja sobre a nossa vida e nós sejamos, ó Deus amado, abençoados e bem-sucedidos em tudo aquilo que nós iremos fazer nesse dia de hoje. Ó Pai querido e amado, eu clamo, Senhor, pelo Teu agir sobre nós. Eu clamo pelo Teu agir em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro abençoando esses preciosos irmãos que estão comigo aqui nessa hora. Eu oro abençoando a sua casa. Eu oro abençoando o seu dia de trabalho. Eu oro abençoando os seus filhos. Eu oro abençoando tudo aquilo que você tem para resolver nesse dia de hoje. Que a bênção do Senhor seja sobre ti. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa. Amém, gente? Bom, se vocês foram abençoados com essa live, foram abençoados com essa palavra, foram abençoados com essa oração, mande aqui essa live para os grupos da sua célula, mande para o grupo de pessoas da sua família e abençoe alguém. Quem sabe alguém que está indo por um caminho errado, alguém que está aprisionado por um erro que cometeu. Essa pessoa, ela precisa de ouvir essa palavra. Essa pessoa, ela precisa dessa oração. Então seja um canal, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Envie isso daí para alguém. Tá bom, Rita Xavier, o Elbert, muito bom, Elbert, ver você aqui para nós estarmos orando juntos pela manhã, tá? Muito bom, Cíntia Souza, muito bom. Roberta Carvalho, olha, eu estou pensando, gente, na próxima segunda-feira eu mudar esse horário. Eu estou pensando seriamente em mudar o horário de nós fazermos o período de oração. Ao invés de fazermos 8 horas da manhã, de nós fazermos 5 horas da manhã. Vai ser uma campanha séria de oração, só que você vai ter que acordar às 5 junto comigo. O que você acha? Você topa? A partir de segunda-feira eu estou querendo fazer essa oração. Ao invés de 8, eu quero fazer às 5. Você topa comigo? Me diz aí quem vai ter coragem de acordar às 5 horas da manhã para nós orarmos às 5 horas da manhã. Ó, a Bia está dizendo que sim. Edmilson, Fábio. Ô, Fabinho, Fábio Arthur Batista. Olha, já viu meu Fabinho lá. O Fábio Batista, Edmilson, bora. Wagner, vai comigo nessa? Gabi Vieira. Então vou até anunciar domingo na igreja, tá bom? Eu vou anunciar. Vamos acordar cedo. Rafael. Beleza pura. Então já deixem anotados aí. A partir de segunda-feira, a nossa oração vai ser às 5 horas da manhã. Tá bom? Beleza pura? Bora, Wagnerzão. Bora. Muito bom. Tá chovendo muito por aí, Wagner? Aqui tá caindo uma água violenta. Beijo grande pra vocês, viu? Ó o pastor Sebastião aqui. Acorda no mesmo horário que eu, hein? Caraca, o pastor Sebastião tá fera, hein? 4h40. Todos os dias eu acordo 4h40 da manhã. Aí é só o tempo de eu acordar rapidinho, lavar o rosto, escovar o dente. Vamos estar aqui para orar. Tá bom? Beijo grande, pastor Silvio Lacerda. Deus abençoe ricamente aí, viu, campeão? Beijo grande para todos vocês. Fiquem na paz.